Já para falar dos imigrantes italianos, né, que tiveram a fé como base durante a colonização de Santa Catarina. As comunidades italianas foram erguidas e se desenvolveram no entorno de igrejas. É o que a gente vai acompanhar no episódio de hoje da superprodução internacional da NDTV Record, que retrata os 150 anos da imigração em Santa Catarina. Fé e religiosidade. Os imigrantes italianos também trouxeram na bagagem a fé. Eles eram muito marcados pela religião católica, um catolicismo muito conservador e muito intenso. A ausência de padres de língua italiana era uma das queixas dos imigrantes nas primeiras décadas da colonização em Santa Catarina. Na colônia Blumenau, houve até por parte dos italianos um movimento de resistência ao clero franciscano alemão. De tal sorte que a Igreja Católica ela chegou a um ponto que ela mandou buscar padres salesianos de língua italiana, né? Os salesianos são italianos, né? De Turim, para atender essas comunidades. Foi o caso de Ascurra e o caso de Rio dos Cedros. Com a imigração, começou a formação da Sociedade da Capela. E aí, em torno da capela tinha também, além da escola, tinha o cemitério, não é? E geralmente tinha uma casa comercial. Essa vida girava, ela era muito marcada pela religião, né? Quer dizer, as capelas estruturaram a vida social desses imigrantes trentinos e italianos. E assim nasceram as igrejas, algumas em pé até hoje, como esta na localidade de Santo Antônio, em Rio dos Cedros. Essa localidade aqui ela é muito especial, ela marca o início da imigração aqui para a nossa localidade, para Rio dos Cedros, a comunidade de Santo Antônio, que originalmente se chamava Mattarello, fazia referência à localidade de Mattarello, na província de Trento, que é de onde vieram os imigrantes. Ao longo da colonização italiana, a fé e as marcas religiosas dos imigrantes se espalharam pelo estado. Em 1878, quando aconteceu a revolta dos colonos por causa do não cumprimento das promessas, se levantava, o porquê disso, e uma das coisas que se dizia, eles não têm padres por lá, só tinha padres que passavam esporadicamente. Os padres jesuítas montaram daí uma casa aqui em Nova Trento, em 1878. Em Nova Trento, o Santuário de Santa Paulina, um dos maiores do Brasil, é um elo entre Santa Catarina, a Itália e a imigração. Vejam essa estrutura, ela é toda de cimento, o cinza representa a simplicidade, a humildade daqueles imigrantes italianos, de Santa Paulina também, mas o concreto representa muita força, muita solidez, algo concreto mesmo, que tem base. E é o que esses italianos, todos os imigrantes, tinham. Dificuldades diversas, mas eles tinham fé. Mas a história de Amabile, a imigrante italiana que se tornaria no Brasil a Santa Paulina, começa nesta casa, em Vigolo Vataro, na província de Trento, na Itália. Foi exatamente nesse espaço, neste quarto, onde nasceram os 8 filhos de Antônio Napoleão e Ana, pais de Amabile. Antônio Napoleão era um senhor muito determinado e muito apegado também à filha Amabile. Ele acompanhou ela e apoiou ela até ela realizar o sonho e a missão dela da vocação religiosa. Foi exatamente nesse espaço que começou a história da santa que conhecemos em todo o Brasil. Aqui era a estebaria dos animais dos primos que moravam em cima. Mas como Napoleão Bizentelli era muito pobre, ele vem de uma outra região, casou, não tinha certamente onde morar, aí os primos deram esse espaço. Na infância, Amabile trabalhou com outras crianças numa fábrica de fios de seda. Elas trabalhavam das 7 da manhã às 5 da tarde, uma meia hora de intervalo para fazer a merendinha. Só que tinha crianças mais famintas que ela, então ela dividia a sua merenda, que era polenta e kraut, porque era a alimentação básica, e ela dividia com as meninas que tinham mais fome que ela. Com 10 anos, a família decidiu ir embora para o Brasil e, em outubro de 1875, chegou na região onde atualmente é Nova Trento, na localidade chamada de Vigolo.
Foi na cidade catarinense que Amabile se dedicou aos doentes, aos pobres e às crianças. E junto com Virgínia e Teresa, fundou nesta casa a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Elas chegam aqui na madrugada do dia 12 de fevereiro de 1894. Elas vieram a pé e elas contam que vieram às 3, trazendo 3 embrulhos, 2 guarda-chuvas e uma tocha para clarear o caminho. Em fevereiro de 1903, Amabile vai para São Paulo, onde continua o trabalho vocacional. E Santa Paulina atuou também 9 anos, de 30 de agosto de 1909 até outubro de 1918 em Bragança Paulista, onde ela deixa um legado, uma marca muito forte na Santa Casa de Misericórdia e no Lar São Vicente de Paulo com os idosos. Amabile faleceu aos 76 anos por complicações do diabetes, na casa onde atualmente está um memorial dedicado à italiana. Ela encerrou a vida dela aqui no ano de 42, né? E nesse período que ela morava aqui, as pessoas também vinham aqui. Ela também evangelizava. E é o trabalho dela aqui também. Santa Paulina sempre teve uma relação muito forte com as crianças, tanto que uma das atividades realizadas pela congregação aqui em São Paulo é o educandário Sagrada Família. Em torno de 200 crianças e adolescentes são atendidas aqui no contraturno escolar, enquanto os pais precisam trabalhar. 2 milagres foram atribuídos a Amabile, que em 2002 foi reconhecida pelo Vaticano como Santa Paulina. O santuário em Nova Trento chega a receber 55 mil visitantes por mês. Vigolo Vataro, na Itália, também se tornou um destino religioso para os brasileiros. Uma redescoberta que é também uma redescoberta turística, que muitos brasileiros de origem tretina ou de Vigalo Vataro não estão retornando. Por isso, é importante para nós não apenas a redescoberta religiosa e cultural, mas também uma redescoberta turística. De milagres à santa, da fé à construção social das comunidades. Os imigrantes italianos fizeram da religiosidade a base familiar para transformar os valores, carregados por gerações, num legado vivo mesmo depois de 150 anos do início da jornada da grande imigração italiana em Santa Catarina.